convidar com muita alegria o Gabriel, que vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Pode celebrar a Jesus pela vida dele. Glória a Deus, aleluia. Posso te acompanhar? Coisa linda de Jesus. Eu sempre falo isto, né? Eu não sei o que você precisa ouvir. Eu sei talvez o que você quer ouvir. Talvez eu seja capaz de descobrir o que você quer ouvir. Talvez seja o mesmo que eu quero ouvir. Mas nós costumamos falar, e o Gabriel sabe disto, que aqui nós não falamos o que nós queremos. Aqui nós não falamos o que você quer ouvir. Infelizmente, nós falamos o que você precisa ouvir. E quem revela isso para nós é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que o Gabriel orou, né, filho? Amém, glória a Deus. Jejuou, glória a Deus também. Leu a Bíblia, glória a Deus. E ele vai ser boca de Deus para falar aos nossos corações. Eu preciso, irmão Rodrigo, eu preciso sair daqui melhor do que eu entrei. Preciso, irmão. Preciso melhorar muito. E pode ser, viu? E nessa palavra de hoje eu vá sair daqui melhor do que eu entrei. Que o Senhor seja com você, que você seja a boca de Deus para abençoar vidas nesta casa, em nome de Jesus. Pode trazer, filho, o pedestal para ele, por favor. Que suspense, né? Credo. E aí, gente, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo. Deve ser quase a 10ª vez que eu prego aqui no Legacy, em outros lugares. Mas a sensação é a mesma. É um nervosismo, é uma ansiedade, é um zelo, é um cuidado, que a gente sabe que a gente está falando sobre a palavra de Deus. Não é qualquer coisa, é a palavra de Deus. E antes de começar, eu senti muito forte no coração de contar a história de Isaac. Não tem nada a ver com a mensagem, tá? Vocês vão pegar isso, esquece, recebe, amém. Daí a gente vai para a nossa mensagem. Beleza? Amém. Teve uma época na vida de Isaac que ele tinha que decidir entre... Houve uma grande crise, uma grande seca no lugar onde ele estava, e ele precisou decidir entre continuar onde ele estava ou ir para um lugar mais fácil, ir para o Egito, que lá tinha provisão e tinha mantimento. E ele foi pelo mais seguro. Ele foi e começou a se dirigir ao Egito. Porém, de noite, o Senhor veio em sonho para ele e disse para ele não ir, para ele ficar, porque lá Deus prosperaria ele. Eu achei legal que hoje foi a colheita, né? A primeira colheita dos nossos textos. E eu acho incrível, porque quando Isaac obedeceu o Senhor, ele colheu a 100 por 1. Onde todo mundo tinha crise, Isaac tinha em abundância, porque ele obedeceu o Senhor. Amém? Dado o recado, vamos começar? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Eu sempre gosto de subir aqui e fazer uma piada para descontrair um pouco. Hoje não vai ter, estou sombrio. Na real, eu tinha uma piada muito boa preparada. Tinha, verdade. Obrigado. E eu comecei a conversar, hoje eu tinha 2 terapias, fisioterapeuta, psicóloga. E quando eu falei a minha piada para a psicóloga, ela falou: Gabriel, pelo amor de Deus, você não faz isso. É uma piada autodestrutiva, autocomiserativa, que te objetifica como pessoa. Eu não entendi nada do que ela falou, mas eu concordei. Então hoje sem piada. E se a gente pudesse dar um tema para o que eu vou falar hoje, seria: não é um fim, é só um recomeço.
momentos na nossa vida que parece que não tem saída, não tem solução. Eu brinco que a gente está tão mal, mas tão mal, que a gente não chegou nem no fundo do poço. A gente descobriu que o fundo do poço tem porão e dá para ir mais para baixo ainda. O momento que os amigos se vão junto com as esperanças e que a única coisa que você tem é a fé, esperando no Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. O momento em que você transforma a sua cama em um túmulo, seu travesseiro em um coletador de lágrimas. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Em Salmos diz que ainda que eu faça minha cama na sepultura, lá o Senhor me encontre. Não existe nenhum lugar, nem na terra, debaixo da terra, nem se eu subir aos mais altos lugares, lá a mão do Senhor me encontre. Talvez para você hoje não seja aquele dia difícil, aquela crise, mas tudo que eu aprendi com essa mensagem que eu vou falar hoje é uma junção de muitas coisas, tantas que eu ouvi, estudei, orei e vivi. Talvez você não está mal hoje, mas amanhã você pode estar, semana que vem, daqui a 2 anos, ou alguém que você ama está em um momento difícil. Então eu quero falar 3 princípios para você hoje. Se você está anotando, amém, glória a Deus. Volte ao Senhor outra vez e de repente. Vocês podem falar comigo? Volte ao Senhor. Agora é o momento que vocês estavam esperando, que eu vou pedir para repetir mais forte. Volte ao Senhor. Outra vez e de repente. São 6 princípios que eu quero comentar com vocês, que não foi uma palavra que eu vou pregar, é uma palavra que me pregou primeiro. Vocês já assistiram aqueles filmes que começa o filme cheio de explosão e o personagem principal olhando para a câmera e falando assim: você pode imaginar como é que eu fui parar aqui, mas eu vou te contar a história e volta o filme? A gente vai começar do último princípio até o primeiro. Então a gente vai começar com de repente, pode ser? Então caso você fale, nossa, ele falou volte ao Senhor primeiro. Não, a gente vai falar ao contrário. Eu quero que você entenda o que vai acontecer quando você voltar ao Senhor. Amém? Em Salmo 126 diz assim: você poderia colocar aqui atrás, você poderia também, amém. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor. E se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev. Talvez a gente passe para a próxima parte do versículo sem perceber o que essa diz. A gente vai falar aqui com quem semeia com lágrimas, com júbilo sem falar, e amém, glória a Deus, é princípio bíblico. Mas o que significa restaura nossa sorte como as torrentes do Negev? Gente, Negev é uma região, um deserto lá em Israel. E se não me engano em hebraico significa seca. É um deserto assim, não nasce nada. Eu quero que você se imagine comigo. A gente está lá naquele deserto, terra seca, não cresce nada, não tem vegetação. Aí a gente está lá, a gente faz uma caravana para Israel. E no dia seguinte a gente volta para o hotel, à noite chove. E no dia seguinte a gente vê que aquele deserto está cheio de água, virou um rio. Você não entende como é que aconteceu, porque foi só uma chuva. Mas nas montanhas em volta, quando chove, tudo cai ali. Então, quando seca a água, você começa a ver vegetação. Então, em 2 dias, o que era deserto está florescendo. Ninguém pegou? Eu vou fazer de novo, peraí. Em 2 dias, onde era deserto, a vegetação. Às vezes a gente pensa que o Senhor
Nossa, aconteceu agora, o Senhor agiu, o Senhor se moveu, glória a Deus. Mas o Senhor já estava agindo, é você que não estava vendo. Então, o de repente acontece, de repente. De repente acontece, de repente a porta abre, de repente a porta fecha. E nem toda porta aberta é de Deus, e nem toda porta fechada é do diabo. Às vezes o Senhor só está esperando você colocar a mão na maçaneta para ele abrir. O segundo princípio é outra vez. Se puderem, abra a Bíblia de vocês em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Diz assim: os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. O tempo de Juízes se refere, eu vou te contextualizar do que está acontecendo agora. O tempo de Juízes se refere a um pouco depois do tempo de Josué, um pouquinho depois de Moisés. O Senhor disse: se vocês procederem bem, vocês vão ter minha bênção. Se vocês fizerem o que é errado, vocês vão ter maldição. Vou te dar uma dica: escolhe a bênção, obedeça. Tudo que o Senhor faz pra gente é pro nosso bem. Às vezes a gente pensa que é pro nosso mal, que o Senhor, porque o Senhor fechou a porta, é de Deus, mas não é. E o que está contando aqui é que os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de outro povo. O povo midianita, ele vinha, roubava gado, ovelha, roubava a plantação, e no ano seguinte, ele vai dizer um pouquinho à frente, que eles voltavam e roubavam gado, ovelha, plantação. No ano seguinte, eles vinham, roubavam gado, ovelha, plantação. Por que eu estou repetindo isso? Eu quero que você entenda a graça do Senhor sobre a nossa vida. O que eles roubavam no primeiro ano? Gado, ovelha, plantação. E no segundo ano? Gado, ovelha, plantação. Então quer dizer que eles tinham gado, ovelha e plantação outra vez? Às vezes a gente fala: meu Deus, o diabo acabou com a minha vida, o diabo acabou com os meus sonhos, com a minha família. Mas o plano de Deus para você é outra vez. O diabo acabou com os meus sonhos, Deus vai te dar outra vez. Ele acabou com a minha saúde, Deus vai te dar outra vez. Acabou com as minhas finanças, Ele vai te dar outra vez. Porque os planos de Deus é outra vez na sua vida. Deus vai multiplicar o que Ele colocou na sua mão. A única coisa que Ele não vai multiplicar é a sogra. Glória a Deus. É sem brincadeira, né? Perdão. Até que um homem posicionado, todo Israel, quando vinha os midianitas vindo, eles se escondiam em cavernas. Vinham momentos difíceis, eles iam para a caverna. Dificuldades, caverna. Mas um homem, dentre todos, ele escolheu malhar o trigo no lagar. Ele escolheu lutar, se posicionar, em vez de ir para a caverna. Eu não sei vocês, gente, mas quando eu me decepciono, eu não quero ver ninguém na minha frente. Deus, fulano me machucou. Nunca mais confio em pessoa. Deus, fulano me machucou. Nunca mais vou na igreja. Igreja é tudo igual. Culpa do pastor, não tô brincando, não é? Mas um homem, dentre todos, decidiu tomar uma posição. Decidiu sair da caverna, sair do conformismo, sair do vitimismo, sair da autocomiseração, que eu aprendi hoje essa palavra, muito bonita por acaso. Ele estava
fazendo o que tinha, fazendo o que Deus deu para ele com o que ele tinha, malhando trigo no lagar. Um anjo aparece para ele, se vocês quiserem vocês podem ver, não vai dar muito tempo. Recomendo muito vocês verem em casa, para ver, não, é isso mesmo que ele falou? Por favor, sejam zelosos com a palavra de Deus. Olha, abre a Bíblia, é isso que diz o versículo? É isso mesmo? Como é que é a história? Procura mais. O culto é feito para te motivar a buscar Deus em casa. Isso daqui não vai te sustentar por semana. Busca Deus. Hashtag fica a dica. E esse homem, Gideão, tomou essa posição. Ele se voltou ao Senhor. E aí que a gente entra no nosso terceiro, na real, primeiro princípio, que é volte-se ao Senhor. Eu quero contar rapidamente 3 histórias. Eliseu, uma pena que a pastora não está aqui, ela gosta de Eliseu. Quero falar sobre Eliseu, sobre Moisés e sobre Elias. A gente está falando sobre o novo de Deus, sobre o recomeço, sobre a gente recomeçar em Deus. E na minha opinião, nada melhor exemplifica do que Elias. Na época de Elias, os altares ao Senhor foram derrubados. Na época de Elias, não se buscava mais a Deus. Na época de Elias, os profetas eram perseguidos, os profetas eram mortos. Mas Elias, ele não se conformou. Ele tomou um posicionamento. Ele se voltou a Deus e ele desafiou os falsos deuses da época. Todo mundo conhece a história. Elias ora, cai fogo do céu. Mas um detalhe que muita gente esquece é que antes de Elias orar, pedindo para cair fogo do céu, ele reconstrói o altar. Vocês não estão entendendo o quanto Deus ama usar altar reconstruído. Vocês não têm ideia do quanto o Senhor ama causas perdidas. Eu sou uma delas. Passando agora para Eliseu, discípulo de Elias, o versículo, se não quiser abrir, não precisa abrir, mas está em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 8 ao 32. Ele vai contar a história de Eliseu e a Sunamita. Sunamita não era o nome da mulher, era a região que ela vivia. E Eliseu volta e meia passava por essa cidade. E essa mulher, ela dava abrigo a Eliseu. Ela via que ele era um homem de Deus e abrigava ele em sua casa. Eliseu foi tão honrado por aquela mulher, mas foi tão honrado por aquela mulher, que ele olhou para o seu discípulo e disse assim: o que essa mulher não tem, que eu quero olhar e Deus vai dar na vida dela? O discípulo falou: olha, eu não vi criança na casa. O profeta Eliseu chamou a mulher e falou assim: daqui a 1 ano você vai ter um filho. Aquela mulher, talvez machucada com algumas falsas profecias, falou: meu Senhor, não brinca com os meus sentimentos. Eu já estou cansado de sonhar. Eu já estou cansado de orarem por mim para me ter filho, de sacrifícios talvez, e nada muda. 1 ano depois, o filho nasce. Gente, pastor, esse pessoal é muito crente. Eu acabei de falar que a mulher que não tinha filho teve um filho, e o pessoal age como se eu estivesse contando a minha janta. Vou tentar de novo. 1 ano depois, o filho nasceu. Glória a Deus. Melhorou um pouco. 1 ano depois, o filho nasceu. 13 anos se passaram. O filho já estava com 13 anos. Ele estava trabalhando com o pai no campo. E ele começou a reclamar de dor de cabeça.
nesse momento ele reclama de Deus para a cabeça. O pai, como um bom pai, faz o que todo pai deve fazer: chama a mãe, manda o filho para a mãe. Chegando no meio-dia, o filho morre nos braços da mãe. A mãe é uma mulher posicionada e ela foi até o profeta Eliseu. Ela saiu de casa, o marido passou por ela e falou assim: como é que está o menino? Ela falou: vai, tudo bem. Marido, chegou o servo: e aí, como é que vai estar o menino? Vai, tudo bem. Ela vai preparar sua carruagem, vai até o profeta. Chegando perto do profeta, ela se encontra com o discípulo do profeta, o Geazi. E o Geazi fala: como é que está o menino? Ela fala: vai, tudo bem. Gente, ela mentiu? Ou ela deu uma resposta profética? Em identificar com o outro, conta os teus problemas para pessoas maduras que podem te ajudar. Não expõe sua vida para todo mundo, que nem todo mundo vai ter a sabedoria de lidar com isso. Mas chegando o profeta, irmão, a mulher fez um barraco. Vai bem coisa nenhuma. Se profetizou o menino, eu disse para ela profetizar, morreu, dá teu jeito. Eliseu fala assim: relaxa. Não está assim na tua Bíblia, tá? Essa é a minha versão, a versão descolada. Ele falou: relaxa. Tá comigo, tá com Deus. Ele falou: Geazi, meu discípulo, vem cá. Pega aqui a minha capa, minha unção, minha autoridade. Pega aqui o meu cajado, minha posição, minha firmeza, minha rocha, minha identidade. Vai, encosta o cajado no menino e ele vai voltar à vida. Ele falou: pode ir. E a mulher falou: vou não. Sem o Senhor eu vou ficar aqui. O menino volta no seu, não sei, não diz a Bíblia, mas volta. E ele fala a frase que o profeta Eliseu nunca tinha ouvido na vida dele: profeta, não deu certo. Eu quero que vocês imaginem o profeta. Gente, naquela época, vocês não estão ligados, o profeta é diferente. Eu tô ligado que tem pessoal que tem medo da Luísa, mas a Luísa é gente boa. Gente, o profeta naquela época, vou dar um exemplo. Eliseu, umas crianças vieram falar com Eliseu e falaram: lá, calvo. Eliseu só levantou a mão assim. Veio uma ursa e comeu 32 moleques. Gente, é barra pesada. Eles ouviam Deus, já faziam, já ouviam Deus, é um negócio diferente. E para ele, no ministério dele, é a primeira vez que ele ouve: profeta, não deu certo. Pare nesse momento e pense o que aconteceu na cabeça de Eliseu, na cabeça de Eliseu, na cabeça do discípulo e na cabeça da mãe. A mãe talvez machucada com tantas vezes que não deu certo a maternidade da vida dela, e agora que pela primeira vez ela tem um filho, ele é tirado dele. O discípulo que está tentando aprender pensa: talvez eu tenha feito alguma coisa de errado. O que eu fiz de errado? Eliseu não sabia mesmo o que ele ia fazer. Parecia um fim, mas foi só um recomeço. Eliseu teve que se posicionar. O que ele fez, gente? Ele foi até a casa, entrou no quarto. Quantas vezes para recomeçar a gente precisa voltar ao secreto? Voltar a Mateus 6,6. Faz quanto tempo que você não chora diante do Senhor? Faz quanto tempo que você não se quebranta diante de Deus? Faz quanto tempo que você não fala: Senhor, deixa eu ficar aqui? Às vezes a gente vai fazendo as coisas e vivendo a vida do crente e esquece do Deus do crente que foi para viver a vida. Ou pior, às vezes vai
fazer coisa do ministério, da vida com Deus, servindo aqui na igreja, mas sem Deus. Eliseu voltou para o quarto, voltou para o secreto, e ele encontrou um menino morto. Eu não sei vocês, mas eu já me deparei muitas vezes com um garoto morto no meu quarto. Calma, não é assassinato. Deixa eu explicar. Aquele Gabriel que sonhava em mudar o mundo, às vezes está morto. Aquele Gabriel que pensava que a família toda ia se converter, às vezes está morto. Aquele Gabriel que sonha em andar pelas nações, às vezes está morto no quarto. O que Eliseu fez? Ele se fez como menino, mão sobre mão, testa sobre testa, narina sobre narina. Voltou ao menino, expirou sobre o menino, e o menino começa a voltar a cor, começa a voltar o calor, mas o menino nem está morto. E às vezes a gente já se contenta com a cor, com o calor, né? A gente pensa, não, voltei, já tá bom o secreto, vou lá trabalhar, fazer minhas coisas. E a gente esquece que ainda está morto, ainda não voltou à vida. Então Elias começa a orar, começa a voltar à intercessão. E se a gente for comparar com hoje em dia, Eliseu volta ao tempo de intercessão, ao tempo que ele clamava pelas nações, pela família, pelos amigos. Ele começa a clamar, orar, e ele se faz como um menino de novo, e o menino volta a viver. Grandes homens de Deus precisam saber descer, para saber recomeçar. Eu estava conversando com o pastor Rafael no domingo, e uma coisa que me marcou muito na nossa conversa, ele falou que a única chance do cliente voltar, recuar, é para pegar impulso. É como uma funda. Quanto mais puxa para trás, é só para isso. Para isso que serve voltar para trás ali do cliente. Só pegar impulso. E por último, sobre Moisés. Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 32. Ou se quiser só anotar, acho melhor. Êxodo capítulo 32. No caso, eu vou conceder que a gente não vai ter muito tempo. Êxodo capítulo 32 fala de quando Moisés sobe o Monte Sinai para ouvir Deus. Ouvir de Deus o que ele quer, os projetos, os sonhos de Deus para a nação. E quando ele ir lá no alto lugar, no monte, Deus escreve as tábuas da lei. Moisés volta, e quando ele volta, Israel está pecando. De tão indignado que ele está, ele quebra as tábuas. Ele faz tudo, ele quebra de indignação, de raiva. Ele está há muitos dias ouvindo de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a presença de Deus, ouvindo os planos de Deus. E quando ele volta, Israel está pecando. De raiva, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos. E o que eu acho lindo é que 2 capítulos depois, o Senhor fala: Moisés, você quer de novo? Você quer de novo os meus planos? Você quer de novo a minha vontade? Você quer de novo saber qual é a direção correta? E nesse momento, Moisés tem uma oportunidade de se posicionar e receber o recomeço de Deus. Moisés aceita, sobe novamente no monte, escreve de novo as tábuas. Mas o que eu mais acho lindo é que, diferente da primeira vez, que quando ele voltou ele quebrou as tábuas, da segunda vez, quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. O nível de glória era tão grande que Moisés começou a brilhar. Ele estava tanto na presença de Deus, na luz de Deus, diante de Deus, que ele começou a brilhar.
Eu não sei o que você passou na sua vida. Na minha vida, ano passado, eu tive depressão, eu pensei em desistir do ministério, pensei em desistir de tudo, até mesmo da vida. Eu não sei vocês, mas eu, por alguns instantes, quebrei as tábuas. Por alguns instantes eu vi o menino não ressuscitar. Por alguns instantes eu vi todos os altares destruídos em Israel. Por alguns instantes eu vi os midianitas invadirem o local. E por alguns instantes eu não vi o deserto florescer. E eu parei. Eu quebrei as tábuas e eu não fiz certo. Mas assim como o Senhor fez comigo, Ele vai te dar uma oportunidade hoje. Se o Ministério de Louvor quiser subir, glória a Deus, você tem uma oportunidade. Gente, bem rapidinho, pra finalizar, tá? Ninguém falou, Peraí. Pra finalizar, vocês são muito espontâneos. O Senhor está te dando uma oportunidade de recomeçar. Como eu disse no começo, eu não sei como é que está a sua vida, se você está no fundo do poço ou sem saída. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que não é um fim, é só um recomeço. Alguém aqui quer um recomeço de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus.